Olá, alunos, ex-alunos, concurseiros, amigos e amantes da história. Hoje nós vamos iniciar a aula 5 de História de Roraima. Vamos continuar navegando pelo Rio Branco e pelos seus principais afluentes. O tema hoje é as invasões inglesas e a questão do Pirara. Mas antes, se inscreve no nosso canal, Carlos Cavalcante, deixa o seu like, beleza? A região do Pirara é um pequeno afluente do rio Maú. E o que foi, professor, essa questão do Pirara? A questão do Pirara foi um conflito diplomático envolvendo inicialmente Portugal e a Inglaterra e posteriormente o governo brasileiro e a Inglaterra, que alegavam serem proprietários dessa região. E quando começa isso, professor? Isso começa entre 1810 e 1811, quando uma expedição inglesa ela desce a Guiana e vai até o Forte de São Joaquim. Quem fez parte dessa expedição? O capitão Simon, o tenente-coronel von Sisterman e o Dr. John Hancock. Eles chegam ao Forte de São Joaquim e são convidados, né, são recebidos muito bem, mas são convidados a retornar, pois já estão em solo português. Só que ao mesmo tempo eles percebem que não existe uma demarcação clara quando eles estão vindo, quando eles estão entrando nas Guianas, de indicação de que aquela região pertencia a Portugal. Eles só vão encontrar isso no Forte de São Joaquim. Eles fazem um relatório ao governo inglês dizendo que aquela área está desprotegida, está desguarnecida. Portugal não guarda ela com segurança, com certo cuidado. Isso vai levar algumas expedições na década de 30 do século XVIII. Em 1835, Robert Schomburg ele começa a descer novamente as Guianas em direção aos rios da região do Pirara, para tentar conhecer um pouco mais aquilo que já havia sido relatado anteriormente. Só que em 1835 nós já somos independentes, né? O Brasil já é independente desde 22. Só que em 1835 nós estamos passando por um período muito turbulento na nossa história, que é o chamado período regencial, que vai de 1831 a 1840. Nesse período, existem várias revoltas, porque o Brasil ficou, o cargo do imperador, né, ficou vago. Dom Pedro I retorna para Portugal, Dom Pedro II está aqui, mas não tem idade para assumir, e o cargo fica sob a responsabilidade de uma regência, a regência trina, depois a regência una. Enfim, o Brasil não tem uma liderança. E por causa disso, diversas revoltas começam a ocorrer. No Pará, está ocorrendo nesse período a cabanagem, que é uma rebelião grande, né? Vai de 1835 a 1840, quase 30 mil pessoas morrem nessa rebelião, e o Pará sabe das notícias dessas incursões inglesas aos afluentes do Rio Branco, mas no momento não pode fazer nada, porque os seus soldados estão envolvidos diretamente em combater a cabanagem. E a partir daí, a coroa inglesa, percebendo essa fragilidade por parte do governo brasileiro, tem uma ideia. A ideia de evangelizar os índios dessa região. Manda um missionário, Thomas Youde, para trazer uma missão, para colocar em prática uma missão protestante aqui no Pirara. E Thomas Youde também percebe que é possível, logo em seguida, hastear uma bandeira inglesa. Tamanha é digamos assim, a fragilidade que foi encontrada no local. Porque, como eu disse para vocês, nesse período regencial, o exército brasileiro está envolvido em combater as revoltas que estão acontecendo na maioria das províncias, né? E o Thomas Youde, ele implanta
ele se fixa nessa região mais precisamente em 1838, ocupa uma determinada área, ele comandava aproximadamente 30 ocas, quer dizer, não é uma comunidade relativamente grande para índios aldeados, né? E plantava também, inclusive, inhame e banana da terra. Quer dizer, aos poucos, essa região vai sendo ocupada também com o cultivo de algumas culturas que os ingleses achavam interessante para aquele tipo de solo. O Rio Branco, nesses afluentes também, nesses seus afluentes, né, em direção subindo para as Guianas, tinha uma grande produção de gado. Aos poucos, essa produção de gado vai diminuindo, né, para vocês terem uma ideia. Nesse período existiam 3 mil reses, quase 3 anos depois só existiam 2 mil cabeças de gado. Por quê, professor? Porque esse gado estava sendo negociado irregularmente com os ingleses, né? Em alguns contatos, em alguns momentos eles estavam sendo roubados realmente, né, por ingleses para se alimentar, né? Tamanha a quantidade de pessoas que estavam ocupando essa missão liderada por Thomas Ute. As expedições militares elas seguem esse período. Eles também trazem, é interessante a gente citar, pessoal, que eles trazem o rum, né? E os índios têm contato e assim causam alvoroço, né? O rum nesse momento, né? Os índios ficam doidão realmente. E existe uma determinação de não ser utilizado o rum, principalmente por soldados ingleses nessas missões comandadas por Thomas Ute. Percebendo a fragilidade desse local, Schomburg decide hastear uma bandeira inglesa, também ainda no final da terceira década do século XIX, decide hastear uma bandeira inglesa, deixando claro que aquela região do Pirara pertence à Inglaterra. E aí, logicamente, essa notícia chega à província do Pará. E o presidente da província, Francisco José de Souza, ele envia um comunicado para os ingleses, que realmente eles estão em solo brasileiro, manda um missionário carmelita para ocupar essa região e os ingleses aos poucos se afastam. Mas se afastam, aspas, vamos colocar aí aspas, porque eles voltaram um pouquinho depois. Em 1840, Schomburg ele retorna da Inglaterra e vai agora para o Rupununi, oeste do Rupununi, e para o leste do Rio Branco. Ele ocupa essa região novamente. E em seguida ele faz um mapa, né, o Schomburg Line, que é um mapa dizendo que aquela região ocupada nesse momento pertence à coroa inglesa. E essa região ela ainda conta com os rios Tacutu, Maú e até um pedaço mesmo do rio Surumu, quer dizer, era uma região grande. E tem apoio, segundo Schomburg, de tribos que ele diz que são tribos independentes. São tribos que não aceitam o governo brasileiro como seu representante legal. Eles têm uma relação de súdito com a Inglaterra. Isso é discurso de Schomburg nesse período. E a região é habitada por aproximadamente 250 índios, né? Segundo ele, que estão a serviço da coroa inglesa. Aí lá a gente encontra os Murará, Macuxi e o Apixana também. Os protestos do governo brasileiro, logicamente, partem de Belém e, posteriormente, o embaixador do Brasil na Inglaterra também vai formalizar um protesto para dizer que essa região pertence ao Brasil, que os ingleses precisam se afastar dessa região. E, num momento, surte efeito. Os ingleses deixam novamente essa região, né? Mas com uma certa ressalva. É necessário colocar isso em pratos limpos. É necessário deixar claro a quem pertence essa região. Ao Brasil,
que por muito tempo não ocupou ela de fato e não ocupava naquele momento também, ou a Inglaterra, que de fato estava, inclusive, realizando missões protestantes na área do Pirara. Em 1842, o ministro das Relações Exteriores, o Visconde de Sepetiba, ele envia um memorando ao governo inglês pedindo a neutralização da área. O que seria isso, professor? Seria considerar toda essa região disputada entre Inglaterra e o Brasil neutra até que existisse um julgamento. E em 29 de agosto de 1843, o governo inglês responde dizendo que aceita essa decisão, que vai esperar o julgamento. Bom, pessoal, conversa das duas partes. Nem o governo brasileiro respeitou isso, nem muito menos o governo inglês parou de realizar incursões no interior das Guianas. Além do Pirara, essa região considerada região neutralizada, território neutralizado, ela foi além do Pirara, né? Além da questão do Pirara. Também envolveu os rios Cotingo, Rio Maú, Rio Tacutu, que eram alguns dos principais afluentes do Rio Branco. E as expedições brasileiras elas continuaram nessa região depois mesmo de 1843, assim como incursões inglesas, ao Pirara, ao Cotingo, ao Maú, enfim, a esses afluentes que eu já citei para vocês. Era interessante que quando se encontrava essas expedições, sempre a relação foi muito amistosa, né? Foi cordial, vamos dizer assim, entre o governo inglês e o governo brasileiro nesses encontros. Nunca existiu um enfrentamento de fato. Era cordial, eles eram bem recebidos, tanto os ingleses quanto os brasileiros, que estavam nesses rios, né? Eles eram bem recebidos uns pelos outros e serviam carne, serviam bebida, mas depois os dois grupos se afastavam. O que é interessante nesses encontros, pessoal, é que o governo inglês ele sempre deixou muito claro a sua força militar. Tipo assim, apresentava muito bem as suas armas. Para dizer assim, olha, se isso aqui for uma disputa militar, o governo brasileiro não vai ter muita chance não, porque nós temos realmente armas de ponta para aquele período, no iniciozinho ali, aliás, no finalzinho da primeira metade do século XIX. Mas eram cordiais, vamos dizer assim. Em 1857, o governo brasileiro ele chega a ser acusado por James Lorer de realizar incursões a essa região para aprisionar índio, para transformar índios de escravos. Aí isso já era meio que inconcebível para o padrão europeu de escravidão. Nem de índio, nem de negro. Então isso levou um certo desentendimento um pouco mais acirrado, mas continuaram se encontrando nesses rios. Já no finalzinho do século XIX, os ingleses eles descobrem ouro na região do Pirara. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui 3 datas e 3 números de ouro, referente a ouro. Em 1883, os ingleses encontraram 250 onças. Onça era uma medida inglesa utilizada para o ouro. Era em torno de 20 gramas, né? Entre 20 e 30 gramas. Para ser mais exato, 28,34 gramas de ouro era uma onça, que o governo inglês utilizava para pesar. Em 1883 eles encontraram 250 onças de ouro na região. 3 anos depois o número já passou para 6.517 onças. E em 1894, 137 mil onças. Quer dizer, se a região naquele primeiro momento lá atrás a Inglaterra queria ocupar, agora ela tem interesse de ocupar e explorar as riquezas, principalmente ligadas ao ouro, que os ingleses acabaram de encontrar. Em 1896, Michel McTurk ele entra na região para submeter
a região à coroa britânica, né? Isso foi um outro momento também de um conflito muito acirrado entre o governo brasileiro e o governo inglês, segundo ele, com permissão da coroa britânica. E ele teria, inclusive, reunido os índios Macuxi, e os índios Macuxi teriam feito uma declaração, né, de que estavam apoiando a coroa inglesa. Enfim, vários acordos se sucederam para saber quem de fato era dono da região do Pirara. Vários acordos foram tentados aí, mas sem sucesso. Então vamos ao julgamento. A Inglaterra e o Brasil, sabendo que aquele território é neutro, porém não respeitando, né, eles se reúnem para definir quem vai julgar a questão do Pirara, a região do Pirara. Em 1898, o Brasil acatou a proposta inglesa de submeter a questão a uma arbitragem internacional. Ia ser escolhido um país para julgar quem de fato deveria prevalecer nessa questão. E o rei Vitório Emanuel III, o rei da Itália, foi o responsável para julgar. Ele escolheu 6 membros, né, da sua confiança para participar, para ajudar ele nesse julgamento. E um detalhe, quando isso acontecia, a decisão final não caberia tipo um recurso, não. O rei decidiu, por isso é uma corte arbitral, internacional, é fim de papo. Não existe você recorrer, não. Era a decisão do rei. A princípio o governo brasileiro ficou meio reticente. Um governo italiano, porque na verdade existia a ideia de que Vitório Emanuel III tinha uma relação muito próxima com a Inglaterra, admirava a cultura inglesa, inclusive praticava alguns tipos de rituais ingleses dentro da própria Itália, mas vamos lá, vamos colocar, tentou-se outras formas de levar para outros locais esse julgamento, mas sem sucesso, ficou mesmo para Vitório Emanuel III bater o martelo. E a proposta do Brasil? O que o Brasil estava propondo nesse momento? O Brasil queria que o rio Rupununi dividisse essa região, né? Já a Inglaterra, ela queria que essa linha de fronteira ficasse entre os rios Maú e o rio Tacutu. Quer dizer, a região inglesa era muito maior e muito mais para dentro da Guiana brasileira, né? E o Brasil ia perder muito. Campos Salles, que era o presidente do Brasil no momento, convida um jurista extremamente respeitado, Joaquim Nabuco, para defender os interesses do Brasil. E é interessante que Joaquim Nabuco apoiava a monarquia recentemente, né? Foi considerado até traidor pelos monarquistas por ter aceitado essa causa, mas segundo Joaquim Nabuco era uma causa em prol do Brasil. E ele ia defender com interesses de brasileiros acima de tudo. E ele chama, né, ele convida o Barão do Rio Branco, né, José Maria da Silva Paranhos, para ajudar nessa defesa, já que o Barão do Rio Branco conhecia muito bem essa região. E ele inicia uma série de viagens à Europa para coletar documentos. Em 1903, Joaquim Nabuco ele teve o primeiro contato com o rei da Itália, né, um contato de certo modo amistoso, mesmo assim um contato que mostrou qual seria a defesa do Brasil nesse momento. E depois ele parte para Cannes, onde ele fica com caixões de documentos, livros, mapas, penas e muita tinta para escrever essa defesa do Brasil. Depois ele sai de Cannes, vai a Nice e continua a tréplica, né? Já que os ingleses fizeram a réplica e Joaquim Nabuco inicia a tréplica, a resposta brasileira pelo pedido que os ingleses estavam fazendo junto a Vitório Emanuel III. Para vocês terem uma ideia, foram 18 volumes que Joaquim Nabuco utilizou nessa defesa. E lá ele encontrou um diplomata brasileiro, né, Graça Aranha, que também pôde confidenciar algumas das suas informações que ele tinha sobre a Europa, a França, a relação da Itália com a Inglaterra, que eram muito próximos. Graça Aranha foi uma espécie de
ouvido para as carências de Joaquim Nabuco nesse momento. No dia 14 de julho de 1904, depois de uma grande peleja, sai o julgamento. Nessa época, é importante dizer que o presidente do Brasil já era Rodrigues Alves, né? E sai o julgamento e, desapontado com o resultado, Joaquim Nabuco escreveu para o nosso presidente dizendo que havia o resultado final, né? A decisão foi apresentada pelo rei, utilizando as características naturais, né? Ele respeitou a questão do rio, das serras, e aproximadamente 19.630 km² seriam retirados do Brasil e entregues à Inglaterra, e 13.570 km² ficaria com o Brasil depois dessa decisão. Joaquim Nabuco sai da reunião extremamente desapontado, né? Posteriormente, ele recebe a informação de Giulio Cesare, que foi um dos membros um dos 6 membros do Vitório Emanuel III, que existia meio que uma conspiração para beneficiar a Inglaterra, mesmo as provas do Brasil sendo provas muito claras de que aquela região pertencia ao governo brasileiro. E no dia 17 de julho de 1904, Joaquim Nabuco faz meio que um desabafo, né, através de um telegrama a Rodrigues Alves. Ele diz assim: eu fiz o que me era possível, empenhando no meu trabalho toda a minha vida, dando-lhe todo o meu amor. Estou certo que se a nossa causa naufragou, não foi por insuficiência do seu advogado. Não me hei de suicidar por ter perdido. Ou seja, aí a gente observa a clara insatisfação de Joaquim Nabuco com o resultado da questão do Pirara impetrado pelo rei Vitório Emanuel III. Por hoje é só, pessoal. Isso foi a questão do Pirara. Valeu, até a próxima.